Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos ler alguns textos aqui nessa noite, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quantos gostam de ler a Bíblia? Diga amém. Amém. Nós vamos ler um pouco aqui, 4 textos da palavra do Senhor, e transmitir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, o culto é feito de grandes detalhes, né? Alguns falam pequenos detalhes, eu falo grandes. Até a música que a minha mulher gosta de cantar, cantará aqui hoje. Todo lugar que a gente vai orar, que chega, ela quer cantar essa música, seja de manhã, seja de noite, nessa noite feliz, nessa manhã feliz. E quando falou aqui também da cacimba, né, do cabeça de prego, até isso falou comigo. Porque eu sou do estado do Piauí, lá a gente tomava água da cacimba. Espalhava os cabeças de prego e jogava água para dentro, crendo que aquilo ali era uma água saudável para a glória do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi que o irmão projetasse aí o primeiro texto, para a gente ler. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, do 54 ao 60. Se você puder depois guardar esse texto aí sobre importância, do 54 ao 60. O 54, ele já projetou aí, está escrito o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de quem? A glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus? Experiência. E Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram o quê? A apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarda bem esse nome aí, Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Vamos para o próximo texto aí. Atos, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 6. Amém? Está escrito assim: enquanto isso, olha o nome do rapaz novamente aí. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para onde? Jerusalém. Desculpa. Na sua viagem, quando se aproximava-se de Damasco, de repente, brilhou o quê? Ao redor dele uma luz que vinha da onde? Do céu. Ele caindo por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Agora, Atos 13, 13. Amém? Atos 13, 3 diz: de Pafos, aí já aparece um outro personagem. De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Agora, para fechar, Atos 23, 11. Glória a Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém,
assim deverá testemunhar também em Roma. Posso ouvir um glória a Deus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida nessa noite. E assim que essa palavra, ao ser lida na terra, corações sedentos irão, ó Deus amado, receber essa palavra. Que essa palavra mude a nossa história, mude o nosso rumo, Senhor, e nos transforme, para que em nós o Teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Eu quero tomar aqui o capítulo 9 como a palavra dessa noite. Nós corremos aqui em alguns textos porque durante a minha busca, alguns dias atrás, por uma revelação do Senhor, para essa noite, para a minha vida, para a nossa vida, o que eu mais queria era chegar aqui e Deus falar assim comigo: olha, eu vou mostrar para você que você vai pregar algumas coisas que você falou comigo lá na sua casa. E desde a hora que eu cheguei aqui, Deus começou a falar ao meu coração, coisas que ocorreram aqui, coisas que vocês cantaram, coisas que foram ditas aqui. Mas eu queria tomar para o início dessa mensagem esse personagem de nome Saulo, que tanto está emblemático no livro de Atos, né? Ele vai passar por um processo de mudança de nome, e durante essa pesquisa, esse estudo, eu percebi que o apóstolo Paulo não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, porque foi Jesus que mudou, mas sim o escritor de Atos capítulo 9 em si, e todo o livro, Lucas. Então é importante a gente trazer algumas coisas da vida desse Saulo, para a gente entender até mesmo a nossa história. Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que entender que aqui é um lugar santo. Quem entende isso? Que aqui é um lugar santo. Então, se é um lugar santo, eu não posso compartilhar dessa santidade com aquilo que vai me distrair, com aquilo que vai me tirar a atenção, com aquilo que vai fazer com que eu não entenda o que está sendo dito. E sabe de uma coisa? Um bom aluno aplicado, ele senta na primeira fileira de cadeira. Assim como o crente que quer aprender, ele sempre fica atento, ele não quer que ninguém puxe assunto com ele, não quer que ninguém puxe conversa com ele, porque uma distração é o momento de você perder uma revelação do Espírito para a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, diz o seguinte: quando Deus chama Abraão, convoca Abraão, ele sai da terra dele, ele vai dentro de uma proposta do Senhor para com a vida dele. No capítulo 17, no verso 1, tem um texto finalizando o versículo que diz o seguinte: ser perfeito, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Ser perfeito, irmão, isso está ligado à nossa busca com Deus diariamente. Ser perfeito é a gente entender que as Escrituras é que vão mudar a nossa história. Porque uma vez que eu conheço a palavra de Deus, ela tem que mudar algo dentro de mim. Eu não posso mais permanecer do mesmo jeito. É por isso que nós estamos aqui hoje no culto da vitória. Vamos estar amanhã na quarta-feira, quem pode vir. Na quinta-feira no culto da unção. Todas essas coisas que a igreja oferece, os cultos de adoração ao Senhor, e você pode participar, tenha certeza. Cada vez que você vem aqui, você começa a mudar a rota da sua história. Você começa a perceber que tem um Deus muito maior do que o seu problema e do que dos seus questionamentos. Então esse Saulo aqui, do capítulo 9, diz que ele tinha, não digo por profissão, mas por vontade de acabar, exterminar com aqueles que acreditavam em Jesus, ou seja, aqueles que eram do caminho. Nesse momento da história, nós percebemos que aqueles que acreditavam em Jesus, eles eram chamados, o quê? Aqueles que são do caminho. Até porque Jesus, ele mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, se Jesus tinha os seus seguidores, automaticamente as outras, digamos, seitas, os outros grupos religiosos, também zelavam por alguma coisa. E esse Saulo aqui, ele é um judeu, ele é um fariseu, se bem que ele era judeu, mas tinha a sua nacionalidade também romana, por conta do seu pai. Mas ele era fariseu, diz o seguinte: respirando ele ainda ameaças, morte contra os discípulos do Senhor, dizendo ao sumo sacerdote, pediu cartas para Damasco, para a sinagoga, tal. O 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. No capítulo 22, o verso de número 6, se puder projetar aí, dá exatamente essa hora. Esse fato ocorreu ao meio-dia. E diz o seguinte: por volta do meio-dia. Esse foi o relato. Porque assim como Lucas escreve a história de Paulo, no capítulo 22, ele também vai falar dele. Por 2 vezes ele fala a história dele, da sua conversão. Tem gente que tem medo de falar da história da sua conversão. Tem gente que tem medo de falar daquilo que Deus faz na sua vida. Tem gente que tem medo de falar que Deus o abençoou, seja com um bem material, ou ele
recebeu um dom do Senhor, porque o maior desejo do apóstolo Paulo, quando ele passa de Saulo para Paulo, ele escreve no Atos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e vai até o 16, capítulo 15, 16 de 1 Coríntios, ele quer que as pessoas entendam que existe o Espírito Santo e que nós precisamos buscar os dons espirituais. Sabe por que muita gente hoje vai para a internet, qualquer coisa que aparece, ele toma aquilo para si, às vezes ele monta um questionamento dele próprio, e ele começa a ter uma tese dele mesmo, daquele fato que foi dito ali. Ou seja, não vai procurar onde? Nas Escrituras. Não vai procurar entender o que Deus está querendo falar nessa noite. Então aqui nós vemos esse Saulo, que ele era judeu, de Tarso, onde hoje é a atual Turquia. Ele recebeu uma boa educação, de quem? Do seu professor e teólogo chamado Gamaliel, né? Ele, além de tudo isso, eu percebo que Paulo, por ser zeloso, ser um fariseu, que ele era um fariseu zeloso, e um fariseu, no século II, quando foi criada as sinagogas, né, os fariseus tiveram um papel muito importante no século II a.C., porque eles fundaram as sinagogas, eram zelosos pela Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, era que fazia parte da conduta moral do apóstolo Paulo, enquanto ele era fariseu, mas Deus tinha um plano na vida de Saulo, transformá-lo em um Paulo. Deus tem propósito na sua vida, transformar você, através de você, multiplicar isso na sua família. Sabe, irmãos, quando eu me converti em 89, o que eu mais queria era minha família nos pés do Senhor. Mas se eu não tivesse dado o testemunho à altura, eles não teriam se achegado a Jesus. Porque tem que ser tudo diferente na nossa vida, na nossa conduta, do nosso caráter, na nossa maneira de ser. E é interessante que a igreja, quando você está lá fora, tudo é meio que fora de ordem, não digo todo mundo, né? Eu era do mundo e eu era um católico praticante. Eu ia para a missa na terça, ia para a missa na quinta, ia para a missa no domingo de manhã, ia para a missa no domingo à noite, porque lá no estado do Piauí, no interior, nós éramos forçados a estar na igreja. Por quê? Porque a igreja era o melhor lugar para educar o filho ao caminho diferente. Então não digo que ficou mais fácil, porque quem é católico praticante de verdade, ele tem uma idolatria às imagens, adora as imagens. Só que eu também era diferente. Todo mundo falava assim, você precisa ter um santo para você adorar. Você precisa ter uma imagem para você adorar. E eu queria adorar só a Jesus. E um final do ano, uma leva de padres chegou na nossa cidade, e eles começaram a distribuir um panfleto que tinha a foto de Jesus. E eu peguei a foto de Jesus e coloquei na cama, que eu dormi, que não é cama, é rede, né? Vim dormir em cama em Brasília, sabia, pastor Jeová? Vim dormir em cama em Brasília. Quem já dormiu em rede aqui sabe a dificuldade que é. Mas quando se acostuma, não tem lombar que aguente. Não é verdade? Você fica acostumado a dormir em rede. Cheguei em Brasília, fui morar no Cruzeiro, aí na hora que eu deitei numa cama, rapaz, foi a coisa mais gostosa do mundo. Acostumado a dormir em rede, e rede tem que ter prática, tem que ter qualificações especiais para dormir em rede. Porque senão você cai. Até que não dorme em rede aqui, gosta de rede. Já não é? Faz assim quem gosta de rede aí. Olha o tanto de gente que gosta de rede. Diz que rede é lugar de preguiçoso, mas não é não. Rede é lugar de gente que quer ser ninado. Sabe aquele barulhozinho, quando você está balançando? Aquilo é um ninar, que você dorme com aquilo. Aquilo é uma música aos seus ouvidos, já não é? Então, por ser praticante, quando eu aceitei Jesus dentro do meu coração, ele veio fazer morada em mim, foi um desejo do meu coração, eu vim para a igreja evangélica para aprender a tocar violão. E acabei permanecendo, isso já vai se fazer agora em mês de setembro agora, dia 24 de setembro, vai fazer 35 anos que eu estou na casa do Senhor. Você vai saber a minha idade, me converti com 20, estou aos 35, você já sabe a minha idade. Então, nesses 35 anos, não é que a gente sabe tudo, mas o nosso maior desejo é que você que está sentado aí, me ouvindo nessa noite, que você saia daí e busque o Espírito Santo de uma tal maneira que daqui a pouco tempo você vai estar assim conosco aqui, celebrando e glorificando o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus. Porque tem muita gente que tem medo, o medo é uma barreira, tem que ser vencido. Agora preste atenção aqui no que eu vou dizer. Se Saulo antes praticava todas essas coisas ruins, e agora ele vai ter um encontro ao meio-dia. Interessante, né, irmãos? Eu fui ver, escrevi aqui, que ao meio-dia, os estudiosos, eles podem ter uma certeza de uma coisa, que ao meio-dia,
eles acreditavam que a presença de Deus dividia o dia entre a manhã e a tarde. Por isso que o sol ficava bem iluminado. Agora preste bem atenção. Se ao meio-dia o sol está certinho, agora pensa um resplendor de luz vindo do céu para dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui deve ter sido um fato maravilhoso para quem estava perto. Deve ter sido assim uma coisa tremenda. É por isso que nós, servos do Senhor, isso aqui é no Novo Testamento. Nós precisamos de experiências com Deus, irmãos. Quando anunciar aqui que tem uma vigília, irmão, vai dar um sono, vai dar um cansaço, vai aparecer tanta coisa para você não vir na sexta-feira, mas quando você vem, é aqui que Deus começa a falar contigo. Eu quero te usar, eu quero fazer de você um obreiro da casa do Senhor. Então, venha, participe de tudo que a igreja te oferece. Fala para o irmão que está aí do lado, participe de tudo que a igreja te oferece. Ao meio-dia, eles acreditavam também que, por ser ao meio-dia, existiam momentos em que as pessoas paravam para fazer as suas orações e ter comunhão uns com os outros. Tem uma religião aí, né, que eles oram 5 vezes ao dia, mas eles começam a orar, de fato, ao meio-dia. Eles têm até antes da meia-noite para encerrar suas orações. Aí eu te pergunto, como é que está a sua vida de oração? Como é que você tem buscado esse Deus? Será que não é só nesse momento aqui, onde a gente está falando da palavra? Ou será que existe uma sede, existe uma fome por um Deus que é muito maior do que os seus problemas? Como eu disse no capítulo 17 de Gênesis, do versículo 1, olha só, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 17, são 24 anos o homem esperando a promessa. Então não se preocupe, a tua promessa vai chegar em nome de Jesus. Toma posse. Quando você estiver aqui dentro, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse da minha bênção. Quero te fazer uma pergunta, e quero que você faça a pergunta para quem está aí do seu lado. Diga assim: qual o propósito de Deus para a sua vida? Foi a partir dessa pergunta que eu comecei a buscar para mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Isso é muito importante. A forma que as pessoas te enxergam vai determinar o que elas querem receber de você. Como é que as pessoas estão te enxergando aqui na igreja? Isso é muito sério, é ou não é? Principalmente quem tem um cargo de destaque. Principalmente quem tem um cargo de confiança. Principalmente quem tem uma função aqui dentro que vai determinar um grupo a andar para um lado e para o outro. O que está determinando isso? Porque é importante você ter um testemunho. Eu tive o prazer de ir lá na terra do pastor Jeová. Fomos lá como os espias. Foi eu, o irmão Marcos, né, que a gente chama ele de Jeremias, e tem o Deus que está ali, que foi com a gente. Foi só os 3, né? E o Marcos Figueira. Então nós fomos naquela viagem, debaixo de uma ordem dele, para espiar a terra, para espiar o hotel, para ele poder fazer algo que era há muitos anos o sonho da vida dele, que era pregar na sua cidade natal, Carolina, lá no estado do Maranhão. Tem alguém aqui do Maranhão? Tem do Piauí aqui também ou não? Graças a Deus. Glória a Deus. E na nossa viagem, daqui até chegar em Carolina, o que nós fomos fazendo nesse percurso foi nos conhecendo um pouco mais. Porque paz do Senhor, vai com Deus, semana abençoada, temos uma aliança, isso é comum na igreja. Mas nós precisamos ter, às vezes, um pouco mais de intimidade com os irmãos, para a gente poder até compreender o que ele está precisando. Então eu fiz essa pergunta: qual o propósito de Deus para a sua vida? Atos capítulo 26, verso 18, a parte B. Se puder projetar para mim aí, Atos 26, versículo 18, a parte B. Olha o que diz aí, ó. Vamos ler todo, né? Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o quê? Ó, olha só, o perdão dos pecados. Você tem certeza que Deus já te perdoou? Propósito de vida, tem certeza disso? Porque às vezes tem gente que fica como diz nós, se martirizando, fica se culpando. Eu acho que Deus não me perdoou. Não, irmão, se você tem esse tipo de pensamento nessa noite, rejeite ele, porque Deus está te liberando cura nessa noite, na sua alma, no teu espírito, para que você possa crescer mais e mais na obra do Senhor. Perdão dos pecados e herança, preste atenção, todos nós temos uma herança celestial, mas nós temos que começar a conquistar onde? Aqui na terra.
Nós temos que conquistar essa herança. O que é que você vai deixar para o legado para os seus filhos, no sentido espiritual? O que é que você vai deixar para os seus colegas, amigos? Porque eu trabalhava em um hotel e lá era proibido falar do amor de Cristo. E eu vi que tinha uma sala lá, que era meio que um depósito, e eu falei com o nosso gerente se eu poderia usar aquela sala para a gente somente orar. Ele disse, não, é uma oração, né? Então tá bom, pode ir lá. E aquela sala tinha muita coisa velha, nós tiramos, limpamos tudo, fizemos um negócio bacana, colocamos lá umas cadeiras e começamos ali a orar. Daqui a pouco apareceu um violão, daqui a pouco apareceu uma menina para cantar, daqui a pouco apareceu um irmão. Quando pensamos que não, a 1 hora, que era meu intervalo de 11 a meio-dia, eu tive que mudar, porque meio-dia estava chegando mais gente. Eu mudei de meio-dia a 1 da tarde, meu intervalo, para participar daquele culto que estava crescendo. Então o culto começava às 11, terminava meio-dia, para quem tinha esse intervalo, e quem começava meio-dia terminava 1. Eu ficava ali, irmãos, aquilo começou a crescer. E para a glória do Senhor, até hoje esse culto tem nesse hotel que eu trabalhei. Porque deixamos alguma coisa lá. Então é importante, é até bom falar nisso, porque eu tenho uma história antes de chegar aqui na Ebenezer. Eu fiquei 10 anos vivendo no lugar mais pobre do Brasil. Então eu sei o que é andar 10 quilômetros a pé, andar 5 quilômetros, andar 12, 22 quilômetros a pé. Desviar, sabe, às vezes, entrar nessa mata aqui vai ter onça e vão devorar a gente. Mas o que era? Era um projeto que Deus tinha comigo lá. Então eu fiquei lá quase por 10 anos fazendo a obra de Deus. Mas o que eu fazia? Eu somente agradecia a Deus. Porque eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. Não importasse onde era o local. O importante é que Deus estava comigo e está comigo. Deus está com você? Então não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus está com você, irmão, continue nesse propósito. Segunda coisa, Romanos capítulo 12, verso 2. É um texto muito conhecido. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa que tem que nos incomodar diariamente. Se Deus quer que eu mude, não me molde o que o mundo oferece, eu tenho que sair fora de algumas coisas. No texto que nós lemos, no capítulo 9 de Atos, você percebe que o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor, e ele vai, interessante que ele, no capítulo 9, que você lê a história dele, você percebe que ele já quer fazer a vontade de Deus. Ele já faz interrogações acerca do que Deus quer com ele. Irmão, não sai desse culto da mesma forma que você entrou. Não sai daqui da mesma forma que você entrou. Então, nessa noite, eu vou falar aqui para você 3 atitudes que vai fazer com que você tenha uma mudança radical na sua vida. Vocês querem ouvir essas 3? Anota a primeira aí. Primeira, anote aí. Eu preciso ter ciência de que Deus está no processo dessa mudança. Porque tem muita gente que está na igreja, existe o processo de mudança, mas ele não quer assumir isso. Ele não quer caminhar nesse processo. E todo o processo, irmãos, dentro da vida espiritual, não é fácil, é difícil. Mas não é impossível. Porque nós temos a palavra de Deus como bússola, como a carta magna, a Constituição do céu. Então, se nós nos orientarmos por ela, vai ser fácil congregar. Vai ser fácil aceitar um pastor sobre a minha vida. Vai ser fácil aceitar uma liderança que me conduza para a vida eterna. Não vai ter imposições, não vai ter medo, não vai ter desconfiança. Muito pelo contrário, vai ser prazeroso essa caminha de estar juntos. Lembra da oração aqui? Todo mundo de mão dada aqui? É isso que Deus quer ver o seu povo, a sua igreja. Todo mundo caminhando no mesmo propósito. Então, tenha ciência de que Deus está nesse processo de mudança da sua vida. Então, avance. Avance, irmãos, sem medo. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência, ela é um resultado daquilo que eu acredito. Eu estou aqui, eu acredito. Quantos acreditam aqui na Igreja Batista Ebenezer? Quantos acreditam aqui? Levante a mão e diga, eu acredito na Igreja Batista Ebenezer. Eu acredito no pastor Jeová de Aquino. Fala assim, eu acredito. Se você acredita, irmão, vai ficar fácil essa condução. Porque sabe quem? Vai ter um caminho de amor para ir e para voltar. Então, quando eu estou nesse propósito, de ter essa ciência, que eu estou no processo de mudança, vai ser bom demais, irmãos. Não vai ser pelo fato de eu não pregar um dia que eu vou ficar com a carinha virada para o irmão.
Não é um dia que eu não vou poder colher as ofertas, que eu vou ficar virado com o irmão, quem é obreiro, né? Ah, não é porque eu não vou estar na escala que eu vou ficar chateado. Ah, porque não me convidaram para isso que eu vou ficar chateado. Irmão, Deus tem que estar no centro da sua vida. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça e o quê? As demais coisas serão acrescentadas. O que você quer que Ele acrescente na sua vida? No capítulo 7 de Atos, que nós lemos a história em que Paulo presencia lá a morte de um justo, e ele passa a ser o primeiro mártir da história da Bíblia, no caso do Novo Testamento, você percebe que quando ele está ali, ele está presenciando aquele fato. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito, assim, eu, particularmente, que ele vendo tudo aquilo, ele deve ter pensado, mas peraí, como é que ele vai morrer e está dizendo que está vendo os céus abertos? Como é que ele vai morrer, está morrendo, e diz assim, ó, não impute sobre ele esse pecado. Nos reporta para onde? Para a cruz de Cristo. Oh, Senhor Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, se esse homem teve essa conduta de, na hora da morte, perdoar os seus malfeitores, irmãos, nós precisamos liberar perdão. Por isso que eu falei aqui que o propósito de vida, irmão, é perdão, remissão dos pecados, perdoar aquele que nos fez mal. E está muito ligado, irmãos, à nossa salvação. Quando eu cheguei aqui em Brasília, como eu falei, depois que moramos no Cruzeiro, moramos no Guará, meu pai era tipo, como é que fala? Cigano, né? Aí fomos morar onde? Na melhor cidade de Brasília, chamada Ceilândia. Quem mora na Ceilândia é um sobrevivente, né? E eu cheguei na Ceilândia em 1982. Irmãos, quando nós chegamos ali, o negócio era violento. E quando eu vim do Piauí para cá, a gente morava em casa de adobe, né? E fomos morar em barraco, feito de madeira. E eu vi aquilo ali, eu falava assim, rapaz, o cara vai meter um chute nessa porta aqui, vai entrar e vai roubar tudo que a gente tem. Então, aí fui dormir em beliche. Estou contando isso aqui porque tem gente que precisa agradecer pelo que tem em casa. Será que você tem agradecido pelo aquele sofá? Ele está com a perna meio quebrada, eu estou vendo, estou sabendo, e você fica reclamando do sofá? É hora de chegar o novo. Enquanto você não tirar esse sofá velho, o novo não vai chegar. Aquela televisão que está com aquela mancha no meio, está lá. Você vai assistir, olha para um lado, olha para o outro. Tira essa televisão, vai orar que Deus vai mandar uma televisão nova. Essa aí é de 32, vai chegar uma de 75. Mas tudo isso é pela fé, eu tenho que acreditar. Então, quando eu cheguei ali, irmãos, naquele local, em Ceilândia, era tudo, o esgoto era céu aberto. Mas quando eu não tinha nem conhecimento de Jesus, não sabia de nada, então era confusão, era briga. Aí meus parentes saíam tanto do Cruzeiro como do Guará para poder ir no domingo para a casa da minha mãe. Eu até comentei isso com ela outro dia, vou dar um testemunho aqui para ela, porque ela foi liberar cura há pouco tempo atrás. E aí, a casa muito cheia, muita gente, porque o nordestino gosta disso, né, de se reunir. Eu não sei hoje, mas na minha época era aquela panela assim grande de alface com tomate, era a salada mais gostosa que existia. Com limão por cima, né? Então, a família se reunia no domingo, mas aí minha mãe foi ficando uma pessoa, às vezes, meio que briguenta com alguma coisa. Ah, o piso, ah, o chão, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Aí o pessoal começou a fazer o quê? Ah, não vou mais na casa da mocinha, não, tudo ela reclama. O apelido dela é mocinha, minha mãe. Aí foram se afastando, como se afastou. Um dia ela perguntou, mas por que o pessoal não está vindo aqui em casa? Irmã, mãe, é porque o pessoal para vir na sua casa agora tem que fazer um curso de levitação. Para não sujar a casa. Porque da hora que chega até a hora que entra é paninho. Você está ouvindo isso em casa, está morrendo de rir. Paninho. Entendeu, gente? Então nós sabemos que, lógico, é bom manter a casa limpa. Mas não podemos fazer disso, irmãos, uma obsessão. Nós temos que saber que Deus, Ele é Senhor da nossa história, da nossa vida. E eu contando isso para vocês, é porque tem gente que também tem isso, tem essas manias. E às vezes é bom você ir para a palavra de Deus para você ser liberto, amém? Quando você quer ter uma libertação, talvez de alguma coisinha que atrapalha, talvez seja o paninho. Segunda atitude concreta, anote aí. Foi falado aqui agora há pouco, que não pode desistir, né? Ó, persistir em caminhar na direção de uma vida melhor com Cristo. Eu tenho que persistir. O pastor Macalego brinca comigo assim, quando eu cheguei na Ebenezer, era Agostinho.
da grande família. Falou, o Jotinho está se vestindo melhor. Chegou que parecia o Agostinho. Mas é a patroa que está vestindo o homem. Entendeu? Então nós precisamos persistir em caminhar na direção de uma vida melhor. Mas essa vida melhor não pode tirar a pessoa de Jesus Cristo. Ela tem que seguir, tem que estar entrelaçada. Amanheceu, agradece a Deus. Vai para o trabalho, seja de ônibus, de metrô, de bicicleta, de moto, de jumento, de cavalo, vai dando glória a Deus. Eu dei um testemunho aqui que eu fiquei 10 anos sem carro. Mas eu não ficava na porta aqui pedindo carona, não. Vai para tal lugar, tem carona. E estava chegando o Uber, aí que chegou, eu falei, ô senhor, muito obrigado. Isso é resposta, porque o Uber leva a gente onde a gente quer. Amém? Então persista em caminhar na direção de uma vida melhor. Mas Cristo tem que estar contigo. Cristo tem que ser o centro. Você tem que colocar tudo nas mãos dele. Tem uma moça que a gente aconselha que é fora de Brasília, e ela está passando um problema no casamento. Eu disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, precisa colocar Jesus no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, para a coisa funcionar, para a coisa caminhar e a coisa dar certo. Eu vi que na hora que o pastor Jeová falou aqui do culto dos solteiros, muita gente ficou assim, né? Irmão, é para você dar um glória a Deus. Quando fala do culto dos solteiros, tem que dar um brado. Eu estou lá dentro, porque lá vai estar a tua princesa, vai estar a tua Rebeca lá. Mas o irmão não é que fala do solteiro, irmão, será? Príncipe e a princesa, né? Então tem que participar. Agora vamos para o terceiro e último. Atitude concreta que traz uma mudança de vida radical. Escreva aí, eu preciso assumir que é necessário mudar o meu comportamento urgente. Quando Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, ele está saindo da onde? Ele está saindo de um determinado local. Ele está indo para um outro local. Só que nesse local que ele chega, ele tem a promessa de Deus sobre a vida dele. Aí se estabelece o quê? O tempo em que tudo irá se cumprir. Quando eu assumo de fato que é necessário mudar o meu comportamento, irmão, isso eu tiro muito pelo meu dia a dia. Eu moro aqui na CNB10, quando eu venho aqui para a igreja, eu e minha esposa de manhã, quem passa pela gente, a gente dá bom dia. E essa semana nós tivemos uma surpresa, não foi? Passou uma senhora, ela deve ter bem 115 anos. E ela passou por nós, a Danusa estava um pouco mais na frente. Aí a Danusa, bom dia. Ela baixou a cabeça. Aí eu falei, bom dia. Aí ela baixou a cabeça mais ainda. Não respondeu bom dia. Então, irmãos, olha, mesmo que alguém não te dê bom dia, comece a ter esse tratamento com as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me permita estar. Mesmo morando num lugar, numa cidade pequena no estado do Piauí, nós recebemos uma educação muito rígida. Uma delas era que se meu avô estivesse conversando na sala e um neto passasse, que eu fui criado um tempo com meu avô, passasse na sala, ele só dava uma olhada. Ali era a sentença de uma grande surra. Aquela olhada dele, que não era um olhar 47, 43, era um olhar de dizer assim, eu te pego daqui a pouco. E irmãos, depois ele levava a gente para o fundo da casa para ninguém ouvir. E ele ia nos explicar porque que ele estava batendo na gente. Mas ele não dava muitas não. Como a gente chama de lapada, né? Não andava muito, era só uma. Ele tinha uma correia grande de couro de bode seca. Ele falava assim, olha, todas as vezes que eu estiver na sala e vocês passarem, eu vou fazer isso como você explicava. E, irmãos, ele dava uma, a gente tremia as pernas e ali saía todas as necessidades fisiológicas do ser humano naquele lugar. Comportamento, irmãos, urgente. Tem pessoas que te conhecem, passa por você e não te cumprimenta. É errado, isso é falta de educação. Eu quero finalizar aqui a minha fala, que eu quero orar por vocês. E eu quero que você anote aí.
eu não posso ser como Tomé, que tem que ver para crer. João capítulo 20, 27. E no mesmo capítulo 29 diz que quando ele toca lá onde Jesus passou os pregos da cruz, que ele toca, ele passa a crer pelo que ele viu. Então é hora de nós assumirmos isso, irmãos. E o mesmo versículo diz, mas bem-aventurado é o quê? É aqueles que não viram, mas creram. Então que essa seja uma noite, aonde crer em Deus, vai trazer todas as respostas para você. Aonde crer em Deus não vai trazer somente uma possibilidade, mas Ele vai resolver todas as questões que você tem, quando você colocar diante do Senhor. Às vezes é noite de você dar um testemunho, e você fica falando, não, hoje eu não vou dar esse testemunho não. Chega na outra terça-feira, não vou dar o testemunho não. Nós precisamos, irmãos, entender que se uma vez assumido essas atitudes, eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu preciso mudar a minha atitude, o meu comportamento, a minha vida. Quando eu cheguei nessa igreja, o que Deus mais falou comigo foi sobre o meu comportamento, o meu temperamento e o meu caráter. Que eu tinha que mudar algumas coisas no meu caráter. E eu ficava pensando, mas peraí, poxa, eu gosto sempre de fazer as minhas coisas certas. Faço tudo certinho. Minha mãe me deu, olha, uma criança com 8 anos de idade, recebe a última peça de roupa e sua mãe fala assim contigo, olha, tá aqui, a tua última peça de roupa, tu tem 8 anos de idade, agora tu vai se virar, tu vai trabalhar para você conquistar a sua roupa, seu sapato, tudo que uma criança de 8 anos. Então nós tivemos que aprender, acho que o pastor Jeová também, quando criança, no estado que ele nasceu, também passou por algumas situações. Acredito que não tanto igual a minha, porque o pai dele era comerciante, tinha a maior mercearia da cidade. Tinha carne, tinha um bife, nós tínhamos que caçar. O pastor Jeová disse que já contou uma história para vocês aqui, que ele brincava, né, pegava os urubu, não é? Já contou a história para vocês aqui? Quem sabe disso? Eu não vou contar a história, não. A gente tinha que correr atrás, irmãos, era de arrumar um serviço na roça. Tinha um jeito de poder capinar, uma criança de 8 anos de idade. Eu estou dando essa declaração aqui do meu testemunho de criança como servo de Deus, porque isso forjou a minha vida. Porque da mesma maneira que eu estou na igreja, a esse tempo todo, servindo ao Senhor, sabe de uma coisa? Eu não troco Jesus por nada. Eu não troco Jesus pelas dificuldades que eu já tive. Eu não toco Jesus pelas dificuldades que talvez eu venha encontrar, mas uma coisa eu digo para os irmãos, nós estamos aqui unidos para ir morar no mesmo lugar. E se nós não começarmos a mudar isso, como o apóstolo Paulo quis, receber um resplendor de luz, para poder entender que Deus tinha um plano com ele, para ele se tornar o maior apóstolo da história do movimento cristão, onde ele escreve 13 cartas, porque o Novo Testamento tem 27. Ele escreve 13 cartas do Novo Testamento. 27 menos 13, 14. Então, 14 livros, ou seja, a metade praticamente do Novo Testamento foi escrito por um homem que teve que ter uma experiência com Deus. Alguém que decidiu mudar a sua história. Ficou cego, veio um feixe de luz de cima do céu, caiu onde ele estava, ele ficou cego. Sabe por quê? Porque aquele feixe de luz trazia uma mudança de vida na vida do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso. Então, se você quer uma mudança de vida nessa noite, se coloque de pé em nome de Jesus e dê um glória a Deus bem alegre para que Ele possa te ouvir nessa noite.